Será que finalmente é hoje que acaba a zica? Tomara. Fluminense e Palmeiras. Na verdade, Palmeiras e Fluminense explica boa parte dessa zica, né? Palmeiras e Fluminense, jogo hoje no Allianz Parque, e todas as informações dessa partida você vai encontrar no OneFootball. Exatamente, o link vai estar aqui na descrição. Faz o download do aplicativo OneFootball, que por lá você tem todas as informações. Beleza? Além disso, você pode baixar também pelo QR Code, que está aqui do lado. Agora, se você quiser saber todas as informações nesse vídeo, é só ficar aí e apertar o like aqui embaixo, enquanto a gente vai rodar a vinheta do pré-jogo. Pré-jogo de Palmeiras e Fluminense, hoje no Allianz Parque. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, isso ajuda bastante, você já sabe disso. Você se inscreve aqui no canal, principalmente, esse ajuda muito. Principalmente porque essa partida será disputada em São Paulo, estarei lá no Allianz Parque. Tô gravando aqui às 00h52 do domingo. E aproximadamente 6 horas da manhã eu estarei partindo para o aeroporto para poder pegar o voo. Olha, então estarei sem dormir, né? Mas enfim, ou dormindo muito pouco, né? Então estarei lá no Allianz Parque fazendo toda a cobertura da partida, a transmissão. Jogo esse que será disputado às 4 da tarde, tá? 16 horas. E a transmissão será feita pela Globo, terá transmissão em TV aberta. Eu sei que você vai assistir com a narração aqui do Raiz Tricolor, estará diretamente lá do estádio. E também teremos a transmissão via Premiere, né? Isso porque a transmissão pela TV Globo será para alguns estados, tá? Não será para todos, até para muitos estados, se você parar pra pensar. Mas olha, tá aí na tela a imagem do blog do Alan Simon, deixando claro os estádios que estão aí em verde, claro, serão os que passarão Fluminense e Palmeiras. Apenas Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que verão Cruzeiro e Grêmio, com Minas Gerais inteiro. Goiás, que verá o clássico Goiano Atlético e Goiás. E um pedacinho aqui, ó, nem sei que... Isso aqui é um pedacinho do Paraná, né? Verá Guarani e Ponte Preta. É isso então, essas são as informações de transmissão. E agora vamos falar do jogo. Bem, assim, eu botei nessa parte aqui, que normalmente é uma parte que eu falo do histórico, já nessa parte do jogo. Porque vocês sabem que eu sou contra aquelas estatísticas do tipo, dos últimos 45 jogos e tal, enfim, tipo, 13 anos atrás teve uma vitória assim e tal, porque mudaram os elencos, etc. Mas Fluminense no Allianz Parque é inacreditável, assim. Fluminense e Palmeiras já é descompensado. São 115 jogos. E foram 36 vitórias nossas, 17 empates e 62 vitórias deles. Ou seja, somar as nossas vitórias com os empates ainda não dá as vitórias do Palmeiras. No Allianz Parque, que foi inaugurado há pouco tempo, são 8 jogos, 8 derrotas, 18 gols sofridos e 3 gols feitos em 8 jogos. A gente nunca pontuou lá, vocês viram. O último gol que a gente fez no Allianz Parque foi em 2017. Sinal, curiosidade, vou responder no final. Você sabe quem fez os 3 gols do Fluminense lá no Allianz Parque? Responde aqui nos comentários, sem roubar. Responde aqui nos comentários, que no final do vídeo eu te respondo quem foram esses 3 guerreiros aí. Então assim, o jogo, ele por si só, ele já é extremamente difícil. E não é só a gente que passa mal no Allianz Parque, não. De fato, é um estádio em que o Palmeiras passou a ter uma dominância muito grande. E a gente vai enfrentar um dos times mais dominantes do Brasil. E esse jogo, ele é muito difícil e é engraçado. Porque assim, se perder... Engraçado de curioso, né? Provavelmente a gente vai terminar a rodada no Z4. Tá, assim, já teve jogo nessa rodada, a gente já viu ali o Ceará perdendo, mas o Atlético Paranaense já passou a gente. Tem Atlético Goianiense e Goiás, que quem ganhar passa a gente também. E, enfim, a gente ficaria por um Internacional segurando o Juventude pra gente não entrar no Z4. Isso é muito ruim, assim, porque Fernando Diniz, quando ele assumiu, eu falei isso aqui, ele tinha 3 bombas na mão. Ele tava ali com 3 bombas. E tal, as bombas ali vão explodir. A primeira ele conseguiu desarmar. Era não ser eliminado da Sul-Americana. Ganhou o Júnior, tá classificado, né? Tá classificado para as 2 rodadas finais, não foi eliminado. Agora ele tá com a segunda bomba na mão, que é não entrar no Z4. É não ter esse desespero agora, seria uma... E a gente sabe... Cara, a diferença entre a 16ª e a 17ª colocação, mesmo que você esteja empatado em pontos, esteja a diferença ali por cartões vermelhos, é muito grande. Você estar no Z4, você sair do Z4, é muito chato.
Enfim, então ele tem que tentar isso, mesmo que não seja pro meios dele, né? Que torça pro Internacional ganhar o Juventude, por exemplo. A gente tá indo pra segunda bomba. A terceira, não ser eliminado pelo Vila Nova, é um pouco mais simples, né? Na Copa do Brasil. A gente tem que ser racional no pré e no pós-jogo. E avaliar um abraço pro Fio, o contexto desse jogo. Sem análises rasas. É entender, por exemplo, o que vai funcionar e o que não vai funcionar, só que dentro desse não vai funcionar também o que não funcionou, porque do outro lado tem o Palmeiras. Não sei se consegui ser claro, né? Tem coisas que não vão funcionar nesse jogo, porque do outro lado a gente tem, talvez, pra alguns, o melhor time do Brasil, do outro lado. Então mesmo que a gente tenha uma coisa que vai funcionar em alguns outros jogos, pode ser que nesse não funcione. Diniz vai ter que testar, já que, por exemplo, nessa partida tem desfalque grande, mas isso é assunto para o Bola em Campo. Bem, Bola em Campo na área, e aqui a gente fala de parte tática, a gente fala de jogador, a gente fala de futebol diretamente, e tá aí na tela a provável escalação pro jogo de hoje. O Fluminense deve ir assim. Lembrando, tá? Eu vou ajeitar isso daqui, porque isso daqui é uma forma de jogo. Vamos lá. Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, a David Braz, né, voltando no Brasileirão, né, não jogou contra o Coritiba, e Cristiano Cris Silva na lateral esquerda. O Wellington como titular, muito provavelmente. Gravei um vídeo nesse sábado e novamente vou recomendar um vídeo de números de Wellington pra você ficar impressionado. Exatamente, o Fluminense, dado lá que o Vitor Lessa levantou, o Fluminense não perdeu com o Wellington em campo em 2022. É engraçado assim, a gente tem um rancinho ali de Wellington, óbvio. Na verdade o Wellington, eu digo, até um ranço grande, mas é fato de que em 2022, até agora pelo menos, ele não foi um volante que nos preocupou gigantescamente. Óbvio, pelo que paga nele, dava pra ter alguém melhor. O Wellington, que tá entrando na vaga de André, que foi expulso infantilmente contra o Coritiba. Iago Felipe e Ganso. E aí, John Arias é uma dúvida, porque o William Bigode é o titular, mas John Arias estava fora por lesão. Será que Fernando Diniz já vai colocar John Arias de cara? Não sei. Mas tô colocando John Arias aqui, Luiz Henrique Germancano. Gabriel, o time vai jogar assim, todo focado do lado esquerdo? Não, cara, óbvio que não, né? Vou até botar na outra escalação, vou botar aí com o William Bigode ao invés de John Arias. Mas pode ser que a gente atue dessa maneira aí, ó. Pode ser que seja algo desse tipo. Dos dois lados, o Fluminense jogou muito assim contra o Júnior. Quando contava com aproximação de jogo. Vinha todo mundo pra um dos lados pra poder fazer superioridade numérica, tocar a bola e etc. E às vezes ficava apenas um do outro lado. E aí o Fluminense fazia superioridade pelo lado direito. No primeiro tempo contra o Júnior, por sinal, isso aconteceu muito do lado esquerdo, né? Não desse lado aqui. Aconteceu muito do lado esquerdo, a gente viu um Cris Silva muito participante no jogo, um Luiz Henrique meio torto ali, mas o William Bigode fazendo junto com ele. Na verdade, tá até um pouco errado. É o William Bigode mais fechado aqui e o Luiz Henrique mais aberto. E no segundo tempo a gente passou a ver um jogo mais pelo lado direito, enfim. O Fluminense tem essa variação de lados ali. Vamos ver como é que vai ser contra um Palmeiras que, aí é fato, né? A gente tá falando de um time, deixa eu só dar um número aqui do Palmeiras. O Palmeiras jogou 29 jogos, a gente jogou 28. Um empate técnico aí de jogos no ano. O Palmeiras só perdeu, a gente tá falando de um time que jogou quase 30 vezes e só perdeu 3. Ganhou 20 e só perdeu 3. Sabe pra quem que o Palmeiras perdeu? Perdeu a estreia do Brasileirão pro Ceará, em casa. Perdeu o primeiro jogo da final do Paulista, que ele foi campeão enfiando um 4x0 no jogo de volta pro São Paulo. E perdeu a final do Mundial pro Chelsea na prorrogação. A gente tá falando desse time que a gente vai enfrentar. Tá falando de um time, por exemplo, o Fluminense nesses 28 jogos que ele jogou, ele fez 39 gols. Não é um número alto, tá? Mas fez 39 gols. O Palmeiras fez 61. Os últimos resultados do Palmeiras envolvem 5x0, envolvem 3x1, fora de casa, ambos. Envolve um 3x0 em casa contra o maior rival. Envolve um 8x1 contra o Independente Petroleiro. Um 4x0 contra o Deportivo Táchira. Outro 4x0 na final do Paulista. Então é um time muito bom. E que, dentro da sua escalação provável, tem um time muito rápido e habilidoso. É a famosa junção perfeita, né? Rapidez e habilidade. Um meio de campo que tem Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga. E aí nas suas pontas, né, tem Gustavo Scarpa, Dudu e Rony centralizado. É um ataque que merece respeito. É o que eu tô falando. O teste hoje, qualquer teste que for feito do Fernando Diniz, ele precisa ter uma double check ali, né? Ter uma dupla avaliação. A primeira avaliação é, deu certo? Deu. Show. Deu certo? Não. Beleza. Aí vai pra segunda avaliação. Não deu certo, porque o Palmeiras
conseguiu desfazer esse teste, essa forma de jogar? Sim. Pô, então beleza, porque a gente vai enfrentar um Palmeiras, sei lá, 4, 5 vezes na temporada. A gente vai pegar o Atlético Mineiro, vai pegar um time ou outro assim mais difícil. Pô, mesmo se não fosse o Palmeiras do outro lado, deu errado. Aí a gente repensa essas táticas, até porque o jogo do meio de semana, por mais que seja muito difícil contra o Vila Nova, é num adversário inferior, que esses testes, obviamente, tendem a encaixar mais. Fernando Diniz tem bombas na mão. Espero que hoje não estoure uma delas, né? Enfim. A arbitragem da partida, inacreditavelmente, será feita pelo senhor Sávio Pereira Sampaio. Sávio Pereira Sampaio ficou muito marcado pro torcedor do Fluminense por aqueles 2 jogos em 2021, né? Um pelo Brasileirão 2020 contra o Santos, em que ele expulsou Nino. Ele deu amarelo pra Nino por uma falta que não aconteceu, o Nino reclamou, ele deu o segundo amarelo, expulsou e nessa falta saiu o gol do Santos. Assim, acho que não preciso falar mais nada, né? Ele moldou o resultado pro Santos. E o Santos não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com isso, é o péssimo Sávio Pereira Sampaio. E o outro, o árbitro do Distrito Federal, árbitro FIFA do Distrito Federal, expulsou Abel Hernandes num jogo contra o Corinthians, no Raulinho de Oliveira, assim, de uma maneira bizarra, num lance que era pra amarelo. Aliás, não lembro exatamente se o lance era pra amarelo, mas eu lembro que teve uma confusão muito grande nesse jogo, e claro, Sávio Pereira Sampaio no apito. Mas de lá pra cá, vale um destaque. Ele já apitou jogo contra o próprio Palmeiras, no Allianz Parque, jogo contra o Cuiabá, fora de casa, e jogo contra a Chapecoense. Nenhum desses foi um drama ele apitando não, tá? E nenhum desses ele fez algo problema não. Agora, todo jogo, todo torcedor que eu comento sobre o Sávio Pereira Sampaio é crítica atrás de crítica. E, assim, vale lembrar que ele é irmão do árbitro experiente Wilton Pereira Sampaio, e a gente sabe que essa parte de arbitragem é uma parte muito nepotista, né? Enfim, então fica aí Sávio Pereira Sampaio. Já não bastasse... enfim, né? Vamos embora. E você acertou quem fez os gols? Quem fez os gols do Fluminense no Allianz Parque foram 3 derrotas, obviamente a gente só perdeu lá. 2 derrotas por 2-1 em 2015, um feito por Jean, que depois foi jogar no Palmeiras, e um feito por Fred naquele jogo que a gente tinha eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil. Em 2017, a gente voltou a fazer gol lá no Allianz Parque, perdeu por 3-1, e o gol foi marcado por Henrique Dourado, que tinha jogado no Palmeiras, né? Dos nossos 3 gols lá, só um não tinha jogado no Palmeiras, ou não jogou no Palmeiras, que foi o Fred. Olhando a nossa escalação de hoje, assim, o William Bigode, será que não pinta não? Um golzinho. E David Braz. Se o critério é ter jogado no Palmeiras, William Bigode e David Braz estão credenciados a fazer um gol. Enfim, qual é o seu palpite para hoje? Deixa aqui na descrição, estarei lá do Allianz Parque, a partir das 3 horas. Conto com a sua audiência aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima, valeu.